Boa tarde, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre o livro Os Botões de Napoleão. Nesse livro retrata um período de descobertas, mas vamos tratar sobre o capítulo 2, que fala sobre o ácido asbórico, que também é conhecido como vitamina C. Quando a gente ouve falar sobre vitamina C, a gente joga lá no Google e aparece as principais qualidades da vitamina C e os alimentos na qual ela é encontrada, em quais funções do nosso organismo ela nos ajuda. E é isso quando a gente joga lá no Google. O primeiro pensamento que a gente vai ter da vitamina C é esse, quando a gente joga lá no Google o que ela é para nós, tá? E agora a gente vai pensar lá no que retrata no livro. O livro fala que 90% da tripulação de Magalhães não sobreviveu a uma circunnavegação em 1519 e 1522. Em grande parte por causa do escorbuto, que é uma doença devastadora causada pela deficiência da molécula do ácido asbórico, a vitamina C. Gravem bem esse nome, escorbuto, que vai ser uma palavra que a gente vai usar bastante. Essa doença causa uma série de sintomas, como a exaustão, fraqueza, inchaço, dor nos braços e pernas, amolecimento das gengivas, equimoses, hemorragias nasais e bucais, mau hálito, diarreias, dores musculares, perda de dentes, afecções dos pulmões e do fígado. A lista de sintomas do escorbuto é longa e horrível, como vocês podem ver. A morte resulta, em geral, de uma infecção aguda, como pneumonia e alguma outra doença respiratória. Mesmo jovens saudáveis, até então, podiam ter paradas cardíacas, como um dos sintomas. Outro sintoma que era comum, que não era tão explicado, era a depressão, que podia ocorrer no início do período da doença. Que eles davam que ocorria depressão em resposta aos demais sintomas. Ocorria em grande parte das tripulações o escorbuto, por não conseguirem ter uma alimentação com uma base saudável para os marinheiros. Os barcos onde eles navegavam, os barcos e velas, eram feitos de madeira, colocavam um revestimento de piche, que o piche era derivado do carvão, nos cascos dos barcos, para ajudar na conservação e que ele se mantesse seco e livre de polor. Mas o piche, eles temiam fogo nas embarcações, principalmente porque os barcos eram de madeira, mas também porque o piche era altamente inflamável. O fogo só era permitido a bordo, na cozinha, e mesmo assim, só quando o tempo estava realmente bom. Muitas vezes, eles não podiam cozinhar durante vários e vários dias. E o mofo, que era outra coisa que acontecia com muita frequência, crescia nas roupas, nas botas e nos cintos de couro, nos livros, e eles dormiam todos amontoados, porque os barcos não tinham muito espaço. E a alimentação deles era feita de carne de vaca ou de porco, salgada, e uma espécie de bolacha, que era feita de água, farinha e sal, assada até ficar dura como pedra, e era usada como substitutivo do pão. E eram imunes contra o mofo, mas eram dificilmente eles não conseguiam morder, principalmente os que tinham alguns já dos sintomas do escorbuto, que um deles é a perda de dentes e uma gengivite aguda. Embarcavam-se mantimentos como manteiga, queijo, vinagre, pão e ervilhas secas, cerveja e rum. Em pouco tempo, a manteiga estava rançosa, o pão embolorado, as ervilhas secas e infestadas de brocas, o queijo duro
e a cerveja azeda. Como nenhum desses alimentos continha vitamina C, com frequência sinais de escorbutos eram vistos. Com meras 6 semanas já era possível ver os sinais. Né? Quando o navio deixava o porto, em seguida já começavam os quadros de escorbuto. Com isso, a Marinha Europeia ficou muito preocupada e teve uma coação. Eles começaram a não querer as navegações, né? Quando o exportador Vasco da Gama contornou a ponta da África em 1497, uma centena da tripulação havia morrido de escorbuto. Há relatos também que falam de navios à deriva, com tripulações inteiras dizimadas pela doença. Estima-se que durante séculos o escorbuto foi responsável por os mais mortes no mar. Já existiam remédios para o escorbuto nessa época: o gengibre, frutas e hortaliças frescas. Colheu-se também laranjas e limões. Eram levados nas embarcações de chineses no sudeste da Ásia. Holandeses transmitiam para os demais povos europeus. James Lancaster levou consigo no Dragon sucos de limão em garrafas. Era dado doses para os homens que apresentavam os sintomas da doença. Mas mesmo assim, foram possíveis várias perdas pelo escorbuto. Somente na metade do século seguinte, estudos clínicos controlados do escorbuto provaram a eficácia dos sucos de frutas cítricas. Embora os números envolvidos fossem muito pequenos, a conclusão era óbvia. Em 1747, James Lind, um cirurgião naval escocês, escolheu entre os marinheiros 12 que apresentavam sinais parecidos com o escorbuto para fazer um experimento. Submeteu então todos à mesma dieta, não a usual, de carne salgada e bolacha dura, que esses doentes teriam achado muito difícil de mastigar, mas mingau adoçado, caldo de carne de carneiro, biscoitos aferventados, cevada, sagu, arroz, uvas groselhas e vinho. A essa dieta baseada em carboidratos, James acrescentou vários suplementos a serem ingeridos diariamente. 2 dos 12 marinheiros receberam cerca de 1 litro de cidra, 2 receberam doses de vinagres, 2 pobres coitados tiveram de tomar um elixir de vitrólico, isto é, ácido sulfúrico. 2 receberam meio quartilho de água do mar e 2 tiveram de engolir uma mistura de noz moscada, alho, sementes de mostarda, resina de mirra, cremor de tártaro e água de cevada. Aos afortunados, 2 últimos eram dadas 2 laranjas e 1 limão para cada um. Os resultados imediatos e óbvios foram os que esperaríamos hoje. Com conhecimento de que dispomos, passados 6 dias, os homens que comiam as frutas cítricas estavam em plena forma. Infelizmente, os demais não obtiveram resultados bons. James Cook, primeiro capitão da Marinha Britânica, queria assegurar que suas tripulações estivessem livres de escorbuto, propôs uma dieta diferente para a tripulação, junto com isso, a higiene. Também com isso diminuindo a taxa de mortalidade das tripulações bastante. O capitão fez várias conquistas ao decorrer de sua carreira. Isso tinha como incentivo uma tripulação ser saudável. Dieta não era muito apreciada pelos marinheiros. Chegou a mandar açoitar
um homem por se recusar a comer chucrutes. Com o tempo, a tripulação foi se acostumando com a alimentação ao ver os bons resultados acontecendo em sua volta. Em sua segunda viagem, de 1772 a 1775, perdeu um membro da tripulação para a doença, mas não para o escorbuto. Logo, uma série semelhante de reações foi a base do método sintético moderno para a preparação do ácido ascórbico. O primeiro passo é uma reação de enzimas oxidantes, que significa ter mais oxigênios em uma molécula ou retirar o hidrogênio da molécula. O segundo passo é uma redução em enzimas redutoras na extremidade da molécula de glicose, formando um composto de ácido glulônico. O terceiro passo é a formação de enzimas lactonase, formado pelo ácido glulônico, ou em anel na forma de lactona. O passo final na oxidação produz a ligação dupla da molécula de ácido ascórbico. As tentativas de isolar e identificar a estrutura da vitamina C fracassou. A primeira amostra foi retirada de uma fonte animal, que foi extraído pouquíssimas gramas de origem bovina. O composto então criado não foi reconhecido como vitamina C, e então pensou-se que havia isolado um novo hormônio, mas logo descobriu que sua prática húngara era rica em vitamina C. Continuando assim suas pesquisas para o papel da vitamina em mais de 40 infecções, a vitamina C sintética, então produzida, é igual a todos os aspectos da natural. Se o valor do ácido ascórbico tivesse sido reconhecido mais cedo no mundo, seria bem diferente. Com tripulações saudáveis, Magalhães poderia ter prosseguido e desfrutado das honrarias ao primeiro circunnavegador do globo. Se os portugueses tivessem compreendido os segredos do ácido ascórbico, poderiam ter explorado o Oceano Pacífico. Séculos antes, se James e a língua portuguesa poderia ser falada em diversas regiões. Nos leva então a concluir que a vitamina C merece um lugar de destaque na história do mundo. Este foi, então, um breve relato do capítulo 2. Você, estudante de Química, não deixe de ler este livro, pois é uma bela base. Tchau, galera! Até o próximo vídeo.